Bom, eu vou começar agora a apresentar a minha coleção Frankenstein. Livros, discos, CDs, filmes, DVDs, Blu-ray, e muitos bonecos que eu tenho, muitas figuras colecionáveis que eu tenho aqui. Vários livros assim que participam desse tema, assim, que discutem esse tema. Aqui os diversos bonecos, estátuas. Aliás, eu comecei minha coleção de estátuas e bonecos com essa figura aqui, uma estatuazinha do Frankenstein, que eu comprei pelo menos uns 12 anos atrás. Mais de 12 anos atrás, eu comecei a colecionar bonecos, estátuas. E essa figura aqui do Frankenstein eu comprei lá no Rio de Janeiro. De lá pra cá eu tenho aumentado minha coleção assim, exponencialmente, E aqui tem até esse custo, tamanho real, e até eletrônico, depois eu vou mostrar com mais calma, Bem, então eu vou começar apresentando alguns itens. Bom, esse aqui é o primeiro item mesmo de Frankenstein que eu consegui. Isso foi em 1975, parece, 76. Eu comprei em uma feira de livros, que teve aqui na minha cidade, que é o filme todo em fotos, Ele é bem interessante, eu nem sei, deve ter de outros filmes também, Já está até mais velhinho, Mas aqui, esse é bem interessante, olha só. Filme de James Wade, de 1931. Aqui o autor que montou. E aqui que já começa com a abertura do filme, um apresentador falando sobre Frankenstein, Que até nessa época os filmes de terror eram muito raros, assim, essa adaptação do romance gótico. A Universal, ela que começou a fazer esse tipo de cinema, Já tinha alguns filmes do expressionismo alemão, mas as adaptações oficiais, assim, dos romances clássicos góticos foram da Universal. Aqui é interessante que não mostra quem faz o monstro, Aqui, aí por aí vai, Aí quando o Igor, e mais o Victor Frankenstein, eles estão procurando cadáveres, Aqui já estão levando um corpo, Eles pegavam até de criminosos, Eles pegaram esse corpo porque era um corpo até mais gigantesco, até, Eles precisavam de uma figura forte, assim, Bom, aqui Igor estava fazendo parte, assim, assistindo uma aula de anatomia e para conseguir um cérebro, na universidade lá dessa cidade. Esse aqui é ambientado na Suíça, na cidade da Suíça, assim, que eu não lembro bem. Aqui, Igor já explicando. O ator muito bom, desse filme, Edward Fry. Ele até o Alice Cooper fez uma música em homenagem a ele. E ele chegou a trabalhar em diversos filmes, assim, da Universal, como Drácula. Ele faz o Renfield, e aqui ele faz o assistente de Victor Frankenstein. Aqui é um cérebro normal. O Igor pega, mas ele leva um susto e deixa cair o cérebro. E acaba pegando um cérebro anormal, Mas só que não comunica nada para Victor Frankenstein. Aqui já temos a cena, onde eles dão vida ao monstro, através de energia elétrica. Do galvanismo. E já existiam experiências assim no século XIX, com a eletricidade reanimando alguns corpos, assim como de répteis e tudo, E a Mary Shelley, ela utilizou essas informações na época,
sobre eletricidade, um pouco sobre o conhecimento que ela conseguiu lá de medicina. Aqui já é a apresentação do monstro, né? Ele aparece de costas e vai se virando. E o livro é muito interessante e vai até o final, né? É praticamente o filme todo, né? Eu conheci o filme, que eu só fui assistir esse filme já meio no final da década de 90, ou melhor, no início da década de 90, quando passou até na TV Cultura, e depois eu consegui um VHS importado, né? Eu fiquei fascinado pelo filme, mas eu já tinha muita curiosidade, porque eu conheci o filme todo em fotos, né? E até a cena final. E os créditos. Aqui a contracapa. É interessante que realmente fala que o próximo lançamento seria o Falcão Maltese, né? O filme do Humphrey Bogart, né? E Casablanca e o Psicose. Poxa, eu gostaria de ter conseguido esses livros na época, né? Mas eram difíceis de conseguir. Mas eu já dei sorte de conseguir o Frankenstein. Bom, aqui um outro livro, Monster Mash, que é um livro que é sobre até Famous Monsters, né? Uma revista famosa, mas tudo assim sobre a cultura pop, como abraçou assim, os monstros da Universal. Esses monstros assim, ficaram muito populares na década de 60 também. Que interessante, com vários cartazes assim, geralmente de propaganda, né, quando eram exibidos nos cinemas, né, ou nos jornais. E tem muita coisa de Frankenstein aqui. Aqui tem o Boris Karloff. Aqui talvez uma capa de revista. O Foster J. Ackerman era o editor, né, da revista Famous Monsters. E ele também era um grande colecionador e tal, conhecia todo mundo lá em Hollywood. E a coleção dele é gigantesca, também é a maior do mundo, né? Aqui até uma brincadeira com o Boris Karloff bem mais velho e transformando ele num monstro de Frankenstein idoso, né? Aqui são caixas da Castle Films, né? De bonecos, parece, né? Geralmente assim, bonecos para ser montados e pintados. Aqui tem imagem de alguns desses bonecos. Tem o Corcunda de Notre Dame, o Fantasma da Ópera, a Múmia. Aqui inclusive o filme Super 8 também, que era muito legal também, era a forma das pessoas colecionarem pelo menos trechos desses filmes. Uma capa da revista Mad com Frankenstein montando, colando um bonequinho. Frankenstein não, que Frankenstein é o nome do cientista, né? A gente sempre confunde, mas é a criatura, né? O monstro, montando um bonequinho do Alfred Newman, que é o símbolo da revista Mad. Aqui até propaganda de um boneco, também acho que da Aurora, parece. É muito comum, eu já montei alguns na década de 60. Aqui falando sobre a música Monster Mash, que é Bob Pickett, que é um cantor que fez uma música reunindo todos os monstros e tal, inclusive no castelo de Frankenstein. A música é muito legal. I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, He did the mash, he did the monster mash. the monster mash. It was a graveyard He did smash. the mash. It caught on in a flash. Aqui o The Monsters, né, que é uma série de TV que fez muito sucesso na década de 60. Eu tenho até
em DVD, inspirado no Frankenstein, tá? E aqui é uma banda que tocava música tema. Aqui tem um capa de um disco. Fala em família Monstro, aqui é uma das personagens, uma filha, né? Era a única normal da família, que o filho era um lobisomemzinho, a mãe era uma vampira, e essa filha, verdade, até da época da TV. Ela aqui já mais entrevista com ela. Acho que é interessante que tem alguns brinquedos do Frankenstein, da família Monstro. Isso aqui é da família Monstro, né? E aqui é merendeira e tudo mais, né? Livrinho, máscaras, Halloween. Aqui já é um outro livro, da Aurora, que é uma fábrica, assim, uma marca aqui, né? Inclusive da Power Lights também, da Moebius, Atlantis, né? Todas elas que faziam bonecos para montar. E o Frankenstein foi uma das peças mais vendidas até, né? Além de Drácula, Frankenstein, naves, né? Com 20 mil léguas submarinos. E aqui até uma série de TV, parece. Tem as capas, né, das caixas, principalmente os monstros da Universal. Mas tinha também Godzilla, King Kong. Aqui, por exemplo, tem um dos modelos de Frankenstein também, né? Eram pecinhas que tinham que ser coladas e depois pintadas, né? Eu cheguei a fazer isso assim quando era bem novinho, mas era da Revel, alguns monstros saíram pela Revel, esses eu nunca tive acesso. Aqui, um desses monstros, né? O Frankenstein. Mais outro. Tem até um desses de cordinha, né? Lagoa Negra também, da Múmia. São diversos modelos que saíram, né? Tanto do Drácula também, Monstro da Lagoa Negra, que eram muito populares. Aqui um livro do Guilherme Del Toro, né? Que são as anotações dele, as coleções e outras obsessões, né? O livro é bem legal. Eu tenho mais um outro também, que eu acho que é mais sobre a casa dele, né? Eu até procurei, que não achei muita coisa e tal, né? Vou procurar mais. Mas vamos dar uma olhada, espiadinha só, que tem Frankenstein também, ele coleciona figuras do Frankenstein. Aqui. Bem interessante, né? Essas figuras ficam todas na casa de uma casa, mais para expor essa coleção, né? Desenho dele, uma foto do Guilherme Del Toro com a filhinha, né? Aqui até um objeto aqui de um filme dele, Cronos, né? Um filme de vampiro, bem interessante. Aqui no interior já da casa também, com vários quadros, estátuas. Então, uma estátua também real de uma figura do filme Freaks, do filme de 1933. Aqui também é interessante no fundo, é uma imagem mesmo que foi popularizada, assim, com a foto do Boris Karloff sendo maquiado, né, pelo Jack Pierce, né, o maquiador do Frankenstein, e ele tomando um cafezinho, né? Aqui, uma casa até de 2 andares, né? Impressionante essa cabeça gigantesca do Frankenstein, para revelar que ele é completamente fascinado, né, pela história da Mary Shelley. Aqui uma criatura, acho que é uma das criaturas do Lovecraft, também outra obsessão que ele tem, mas é fantástico esse livro. Bom, esse livro também é legal, The Essential Horror Movies, né, assim, os essenciais, né? Monstros da Matinê aos clássicos cults, né? E aqui na capa já tem aqui bem no centro o Boris Karloff como Frankenstein, o monstro. O livro, aliás, é muito bonito até, né? Tem imagens bonitas até aqui no cartaz da noiva de Frankenstein. E aí dedica alguns capítulos sobre alguns filmes de Frankenstein. Esse aqui é a versão de 1931. Aqui o cartaz, foto do Boris Karloff. Aqui uma linda imagem também do Boris Karloff. Tem aqui sobre o Freaks, a noiva de Frankenstein.
figura da noiva de Frankenstein, né? Também bem cultuada também essa personagem. Elsa Lanchester, né, que era esposa do Charles Laughton, né, que foi um grande ator, diretor, teatro, né, e diretor de cinema. Ele fez um único filme, mas o filme dele é uma obra-prima, né? Mas assim, ela ficou imortalizada no papel dessa personagem. Aqui uma imagem do Victor Frankenstein, interpretado pelo Peter Cushing, né? Isso, um filme que virou uma série pela produtora Hammer, produtora inglesa de filmes de terror. E Chris Farley faz a criatura, né? Aqui o cartaz do filme. Aqui um filme Reanimator, de 1985, de Stuart Bannon, que foi muito inspirado no Frankenstein, né? Na verdade, é baseado na obra um conto do Lovecraft, mas tem muito a ver, né? A única diferença, o cientista aqui, ele revivia corpos mortos, só que era um corpo sem ser montado, como no Frankenstein, que seria a única diferença até. Bom, aqui é um livro aqui, muito legal também, só sobre os monstros da Universal, né? Bem legal esse livro aqui, muito bacana. Inclusive tem várias imagens do Frankenstein, que aparece até com destaque, com os olhos de Boris Karloff. Mais imagens de vários cartazes. Aqui temos o índice do livro, né, com diversos capítulos. Cada capítulo teria um filme, né? Aqui o diretor James Whale, o diretor que fez Frankenstein e A Noiva de Frankenstein, que é considerado um dos melhores filmes de terror da história. Aqui uma foto de Carl Lennon, o dono da Universal, e aqui um rancho que depois foi em Los Angeles, que foi transformado nos estúdios da Universal. A Universal até começou a produzir alguns filmes de terror no cinema mudo, aqui o Fantasma da Ópera. Temos também a adaptação do Corcunda de Notre Dame, tem um London After Midnight, né? E esses filmes fizeram muito sucesso, foram produções fantásticas com o ator Lon Chaney, né, que foi o primeiro astro do cinema de horror. Ele fazia a própria maquiagem, aliás. Aqui uma imagem do Fantasma da Ópera, né? Com Lon Chaney. Aqui tem uma imagem do ator Lon Chaney. Ele iria até fazer o primeiro Drácula do cinema falado, mas ele morreu, tinha câncer, né? Bom, aqui já é sobre Frankenstein, capítulo 6. Aqui uma imagem de Jack Pierce, o maquiador, né, que fez a maquiagem do Frankenstein, do Monstro da Lagoa Negra, de diversos, né? Ou melhor, do lobisomem e diversos personagens, diversos monstros, né? Ele era um mago mesmo da maquiagem. Cartaz, um dos cartazes, né? Cartaz belíssimo aqui. Algumas imagens. Aqui, uma sequência até mais polêmica de horror, assim, quando ele joga a menina no lago, né? A menina morta. Mas apesar, ele era, o monstro era meio um pouco infantilizado, meio idiotizado, muito diferente no romance de Mary Shelley, que era articulado, que ele lia poemas e fazia as reflexões filosóficas, até existenciais, né? Aquilo era meio abobado, mas não era mal, né? Ele era simplesmente ele estava atordoado, sendo perseguido e abandonado. Ele era considerado uma criatura que não humana, né? E o Boris Karloff emprestou muita humanidade, até mesmo bondade, assim. A gente tem pena do personagem, né? A morte da criança, assim, foi até mais acidental. Ele estava jogando margaridas com a menina e quando acaba, ela pergunta o que vamos jogar. Ele inocentemente joga a menina, mas não sabia que ia causar a morte, né? Aqui A Noiva de Frankenstein, o filme. Aqui até a atriz Lanchester, né? Junto de Byron, né? E o Percy Shelley, né? Ela que faz até A Noiva de Frankenstein, que está fazendo a Mary Shelley, né? Uma abertura no início do filme. Aqui o Dr. Petronius, que criou as Criaturas Estranhas, é um personagem que não tem no romance, né? Maquiagem de Jack Pierce. Aqui já é o terceiro filme da série de Frankenstein lá no Universal, que é O Filho de Frankenstein, né?
Esses 3 filmes reunidos, o Frankenstein, a noiva de Frankenstein e o filho de Frankenstein, serviram de base para a Mel Brooks construir o filme O Jovem Frankenstein, que é uma obra-prima para mim. Depois da noiva de Frankenstein é o melhor filme de Frankenstein, aliás. Aqui o Fantasma de Frankenstein, esse com a interpretação até do Lon Chaney, ele que faz a criatura. Eu tenho até um boneco de 30 centímetros. Foram feitos diversos filmes. A Universal explorou até bem mais o Frankenstein que o Drácula, né? Já na década de 40, né, a Universal resolveu misturar, assim, fazer encontros entre os monstros. Assim, aqui esse filme Frankenstein encontra o lobisomem, né? Aproveitando que o filme O Lobisomem fez muito sucesso, resolveram fazer um filme misturando os 2 monstros, né? Porque é bem legal. Aqui Bela Lugosi, ator de Drácula, que faz a criatura, e Lon Chaney faz o lobisomem. Bem, aqui outro filme também que mistura a Casa de Frankenstein. Também todos os monstros. Ele já mistura mais ainda coloca Drácula, coloca também um personagem de uma corcunda, né? É bem legal esse filme. Aqui a imagem do compositor dos filmes da década de 40 da Universal, filmes de monstros, Hans Salter, né? E aqui informações biográficas sobre ele. Bom, temos aqui também sobre o Jack Pierce, né? O maquiador. Depois a Universal começou a utilizar a dupla de comediantes que faziam muito sucesso, também trabalhava também para o estúdio, Abbott e Costello, e começou a fazer uma série de filmes de terror, inclusive misturando os monstros também. Tem esse aqui, Abbott e Costello encontram Frankenstein. Contra a capa do livro, né? Com a figura de Boris Karloff. É lindo. É realmente um belíssimo livro. Bem detalhado. Bom, aqui eu tenho uma edição muito bonita assim do Romance do Frankenstein, da Mary Shelley, mas ilustrado com ilustrações do Bernie Wrightson, que é um craque assim. Ele é considerado o Rembrandt assim, dos quadrinhos. Assim, ele usa iluminação bem expressionista, assim, bem interessante. E os desenhos dele são maravilhosos, assim, as gravuras e tudo mais. Ele fez muitos quadrinhos, né? Tem até notas introdutórias do Stephen King. Aqui uma imagem até do monstro. Lindas as ilustrações assim. Então o texto completo, né? Eu adorei essa, ricamente ilustrado, né? Eu tenho esse livro aqui também, Too Much Horror Business, que é até de um livro da coleção do Kirk Hammett, que é o guitarrista, né, do Metallica, uma banda de heavy metal, né, que é uma boa banda de heavy metal, né? Eu gosto muito dessa figura porque esse guitarrista, porque ele é um fanático também, ele é colecionador como eu e adora colecionar, só que ele tem coisas assim maravilhosas, né? Claro, um cara rico e tudo, então ele conseguiu coisas fantásticas. Assim como o Guilherme Del Toro, também outro colecionador, né, que é um dos maiores, ele também é um dos maiores, né, junto com Peter Jackson. E nessa assim, categoria de horror, que tem um quadro até da Barbara Steele, né, e tem estátuas gigantescas, deve ser bem sinistro assim, interior. Na verdade, deve ser uma casa mais para expor a coleção. Aqui, imagem do Kirk Hammett. Interior, né, da casa.
Tem até Drácula, quadro do Drácula, do Bela Lugosi. E ele aqui no sofazinho aqui. Ele coleciona posters, né? Cinema, assim, principalmente os filmes de terror. E os posters originais, que custam uma fortuna, né? Um dia desse, no leilão aí, um pôster do Drácula, estava entre, não sei o que, $30 mil, $40 mil. São caros, assim, esses posters. Aqui até a coleção de quadros que ele tem, originais do Frankenstein. Diversos quadros. Lobby Cards também, né? São vários quadros só do Frankenstein. Bom, e ele também coleciona estátuas, bonecos, brinquedos, revistas, livros e tal. E assim como eu também. Aqui ele estava bem jovem até, né? Ele começou essa coleção mais jovem. Tem aqui um boneco aqui de Frankenstein do lado dele. Aqui uma cabeça de Frankenstein. Muita coisa que ele tem. Inclusive bonecos aqui de Frankenstein e de outros monstros, né? Aqui tem até os certificados desses bonecos, né? Aqui um quadro 3D do Frankenstein. Outra figura também. Isso aqui são até japoneses. São muitos brinquedos assim que ele tem até do Frankenstein. Esses aqui são interessantes, que assim, portas, balas, né? Balinhas, chicletes. Tem cabeça de mosquinha que come, Moça Louca Negra e o Frankenstein. Interessante, tem até velhinhas, né? Aqui também, estatuazinhas. Aqui inclusive são até diversas máscaras, né, do Frankenstein. Bom, ele aqui com a guitarra até da Múmia. E ele tem uma coleção até. Bride of Frankenstein, Frankenstein, Drácula. Até as guitarras são temáticas no Universal Monsters. Ele também tem revistas do Famous Monsters, né, que hoje são até itens de coleção. Aqui um quadro do Basic Go que ele tem, né, deve valer uma nota também. Bom, aqui é um livro que eu montei, né, o livro dos monstros, né, que reúne os principais monstros do cinema, e tem uma parte dedicada ao Frankenstein também. Bom, aqui até uma apresentação minha, né, uma foto minha falando sobre a minha coleção e tudo, aqui a imagem até de Drácula. Bom, aqui é a parte desse meu livro aqui que eu comento sobre Frankenstein, né, sobre vários filmes que foram feitos, né? Inclusive os filmes da Hammer, aqui Christopher Lee como Frankenstein. E esse livro assim tem diversos monstros, né? Esse é uma parte só do Frankenstein. Aqui é um outro livro que eu tenho também sobre também bonecos também, geralmente para modelos, né, para montar, né, dioramas e figuras, né, de horror e ficção científica. A capa até tem uma figura do Frankenstein muito bem feita até. Aqui tem uma figura do Frankenstein em chamas, deve ser do primeiro filme, né? Uma cena de laboratório, não estou sabendo exatamente, né? Muito bem detalhado, aliás, né? Até com a ideia do fogo também, das chamas. Aqui a noiva de Frankenstein, mais o Victor Frankenstein, o Dr. Petronius, a criatura, e geralmente são até dioramas, olha só, com vários detalhes, parede, objetos, laboratório, muito rico em detalhes. Aqui também da noiva de Frankenstein, figuras do filho de Frankenstein, né? Basil Rathbone, tem um laboratório. Boris Karloff, né, que foi o último filme que ele interpretou o monstro. Aqui é uma edição muito bonita do livro de Mary Shelley, né, Frankenstein, da Dark Side. Eu gosto muito dessa editora. Ela faz umas edições bem caprichadas. Aqui é uma imagem até da Mary Shelley, um retrato dela.
capítulo 7. Tem algumas ilustrações. Muito legal, né? Bom, esse aqui é um livro de quadrinhos, Cavalgada do Horror, que tem adaptações do Drácula, o Monstro da Lagoa Negra, Frankenstein e a Múmia, né? É bem legal esse livro. Tem mais assim, bem inspiradas no filme do James Whale, né? De 1931. Né? Produz bastante as cenas. É bem legal. Aqui é uma reedição de uma revista que também é popular, Candid Monsters, né? Esse aqui é o volume 2, que tem destaque até do Frankenstein, né? Aqui ele fala sobre diversos filmes, né? É sobre behind the scenes, né? Entrevistas, né? Cenas de bastidores, né? Dos filmes de monstros favoritos. Aqui, Frankenstein. Legal que tem bastante fotos, né? Livro de Frankenstein. Tem um detalhe aqui, quando ele estava preso por uma cena, o Boris Karloff queria fumar um cigarrinho, tem um auxiliar que estava acendendo seu cigarro, né? E o Jack Pierce aqui maquiando o Igor, né? Bela Lugosi, no filho de Frankenstein. Aqui esse é bem interessante, Walter Frankenstein, né? Que são relíquias, algumas coisas assim que tem durante esses 200 anos que foi criado o monstro, né, esse famoso monstro. É um livro comemorativo desses 200 anos, né? Tem algumas réplicas aqui, né? Memória mobília, né? Tipo pôster, cartas. Aqui até o exemplo do que tem dentro do livro, assim. São poucas coisas, aliás. Eu tenho um de Drácula que é repleto desses itens. Esse veio muito econômico até. Mas é um livro muito bacana, com muitas ilustrações, né? E fala de tudo sobre Frankenstein. Aqui, inclusive a casa, né? Que foi até inspirado o romance, um lugar lá na Suíça, onde se reuniram Byron, né? O Shelley, né? Polidória e a Mary Shelley, criadora do monstro. Aqui retratos da Mary Shelley, do Percy Shelley. Aqui a famosa casa, né? Mansão lá que o Byron reuniu. Aqui publicação, né? do livro, né? Aqui a imagem até da Mary Shelley criança, né? Ela teve um trauma porque ela se condenava achando que ela foi responsável pela morte da mãe. A mãe dela morreu no parto dela, né? E talvez por isso ela ficou obcecada pela morte e uma certa responsabilidade assim, em criar a vida, né? Aqui um local que possivelmente pode ter inspirado assim, ela ter imaginado onde vivia o Victor Frankenstein lá na Suíça. Também os quadros simbolistas da época também ajudavam muito assim a criar esse ambiente, né? Gótico. Aqui tem um cartazinho do filme Gótico do Ken Russell, né? Que é sobre essa reunião, né, que acabou gerando o romance Frankenstein, né? Numa noite de tempestade, Lord Byron pede para os convidados, cada um escrever uma história de horror. E o vencedor foi a grande história de Mary Shelley, né? O Prometeu acorrentado. Falando sobre Prometeu, ele era um mito grego, né? Ele um semideus que, por simpatia à humanidade, ele leva o fogo sagrado lá do Olimpo, né, para os homens. Que isso causou a fúria de Zeus, né, e que causou uma punição terrível. Ele foi preso, meio, né, crucificado, né, remetendo até uma imagem assim, meio de Jesus. E Zeus, ele aparecia de vez em quando com uma forma de uma águia e um abutre, né, e que comia o fígado dele, que sempre regenerava, já que ele era um deus, né?
uma espécie de deus, semideus, né? Isso é a punição por ter levado o fogo sagrado, né? Que era o grande mistério da vida, o segredo, né? Só os deuses assim tinham, né? Que era a criação da vida, né? Isso remete até a discussões assim sobre o Erich Fromm, por exemplo, né? Um grande sociólogo, psicólogo também, da escola de Frankfurt, né? Ele desenvolveu uma teoria, né? Contradizendo um pouco a inveja do pênis, que foi elaborado por Freud, né? Dizendo que antes existia a inveja do útero, né? Que o homem, na verdade, ele sempre teve essa inveja, né? Profunda, né? De criar vida, né? Porque antes os homens achavam que as mulheres eram divinas e únicas capazes, assim, na criação da vida, né? Eles não tinham noção que eles também eram coautores, mas isso gerava, né? Essa competição, né? Tanto que a sociedade patriarcal é muito impulsionada pela criação, por essa questão toda, né? E Frankenstein é um pouco isso, o homem querendo imitar Deus, né? Criar vida, né? Derrubar a morte. Bom, aqui tem a primeira edição, o capítulo, aqui notas, né? Volume 1, aqui a própria caligrafia, né? Uma carta para o Lord Byron, né? Da Shelley. Aqui o manuscrito original da Mary Shelley, do Frankenstein, né? Documento raro até, deve ser exposto a algum museu. Aqui o conto O Vampiro, o Lord Byron acabou escrevendo um conto também, né? O Polidori também escreveu um conto de vampiro. E aqui, nessa noite, né, de concurso de literatura e horror, e aqui uma capa de Frankenstein, uma das primeiras edições, né? O que facilitou muito que o pai de Mary Shelley era um editor famoso e publicava livros assim, que eram até meio de avant-garde, né? Foi o primeiro a publicar livros de escritoras, né? Uma coisa muito rara, assim, que a mulher era muito desprezada assim, nesse período e tal. E ele deu muita força para a própria filha. Aqui uma publicação que saiu no jornal, elogiando o livro, né? O livro ficou muito popular, logo em seguida já fizeram peças, né? E teve várias edições, né? Porque até no final ele acabou se tornando uma obra de cinema também. Primeira adaptação acho que foi do Edison, né? O criador lá da lâmpada, que também fala que foi o que inventou a câmara de cinema, né? Ele disputou um pouco com os irmãos Lumière, né? Que é um capítulo sobre a evolução do monstro. Aqui um dos primeiros projetores, o conhecido a lanterna mágica, né? Foram vários projetores e até o surgimento da primeira, aqui até para um público, né? Até da primeira filmadora. E aqui um curta, que foi a primeira adaptação de Frankenstein no cinema, né? Figura bem grotesca mesmo, como está descrito no livro, né? Era bem estranho assim, mas descabelado, com cabelo, né, comprido e tudo mais, em frangalhos. Aqui Edson. Melhor. E aqui o cartaz de Frankenstein de 1931. Aqui é uma foto, uma imagem do filme de 1931. Igor, né? Ele intimidando um monstro, né? Que não suportava fogo, né? O fogo era algo que ele tinha muito medo. Aqui, Boris Karloff sendo maquiado por Jack Pierce, e era uma maquiagem pesada, demorava horas, e era muito cansativo fazer. Então ele preferia ficar maquiado. E isso, ele ia para casa, né? Para descansar, e os vizinhos ficavam enlouquecidos quando vinha aquela figura monstruosa andando pelas ruas. Aqui uma pausa para um cigarrinho. Aqui uma bela imagem também, né? 2 páginas, a criação do monstro. Aqui imagem de Andrew Frankenstein, que é também do mesmo diretor, James Whale, que é considerado a obra-prima da Universal, o melhor filme da Universal, dos monstros todos.
Aqui foi uma adaptação da década de 80, parece, uma versão bem feminina, né? Que é mais sobre a noiva de Frankenstein. Que o Sting faz o Victor Frankenstein, né? E a Jennifer Beals, que fez Flashdance, né? Ficou famosa, faz a noiva, a criatura feminina. Aqui também uma página dupla aqui com imagem a Maldição de Frankenstein, a primeira versão de Frankenstein da Hammer, produtora inglesa que fez uma série com vários filmes. Aqui uma imagem da vampira, né? Um apresentador de TV da década de 50, né? Hoje ela é muito cultuada, né? E ela apresentava filmes de terror, inclusive Frankenstein, Drácula, esses filmes antigos de horror. Aqui temos novamente a vampira, né? Que Igor, né? O filme do Mel Brooks, Jovem Frankenstein. Aqui Jay Ackerman, o colecionador, né? É o porão dele lá com várias estátuas e objetos de filmes de terror. Ele está com uma máscara da noiva de Frankenstein. Ele é o editor, criador da revista Famous Monsters, né? Aqui um filme também de Frankenstein, mais B, né? Como criar um monstro, da década de 50, né? Aí na década de 50 foram feitos vários filmes de cientistas malucos e filmes assim que o descontrole assim da ciência, né? Criaturas mutantes. Aqui tem uma versão até Jesse James contra a filha de Frankenstein, que é um filme trash muito legal da década de 60. Mas esses filmes todos assim eram um pouco do temor de um revanchismo, já que os Estados Unidos bombardeou e destruiu 2 cidades japonesas. Eles tinham esse medo inconsciente que poderiam sofrer serem revidados assim, né, com bombas atômicas. E isso despertou na imaginação assim, do público americano e dos cineastas a criarem vários filmes que realmente causava medo, uma guerra atômica, né? E o medo do cientista, né, que é capaz de criar tantas bombas e armas de destruição de massa, né? Aí, mas tiveram vários filmes Bs também. O Frankenstein foi como Drácula, né? Foram os personagens mais filmados assim, né, na história do cinema. Inclusive até o cinema japonês também. Frankenstein destrói o mundo, né? É um filme B também, com da turma lá do Godzilla, né? Tem uma figura gigantesca do monstro de Frankenstein. Aqui Blackstein. É um filme Blaxploitation, né? Foi uma série de filmes Blaxploitation que na maioria eram filmes policiais, mas teve uma safra de filmes de terror, inclusive Blácula, né? Também o Médico Monstro, e teve o do Frankenstein. Esse talvez é o pior filme de toda a safra, assim, né? Mas é um filme curioso e engraçado até. Aqui uma imagem do Robert Niro, né? Uma adaptação do Frankenstein, Kenneth Branagh. E outros filmes assim, por exemplo, né? Eu sou Frankenstein. Até hoje são feitos vários filmes de terror, né? Do tema. Aqui uma adaptação que eu gosto muito, que foi feito para TV. Tem James Mason, Leonardo Whiting, né? Tem o Ralph Richardson tendo o papel do velho ermitão, né? Cego. E aqui ele criando um monstro. Aqui uma adaptação, uma série de TV, Frankenstein Tales, né, que é bem interessante, que é uma história também de investigação sobre crimes que estavam acontecendo, e a personagem da Mary Shelley é uma personagem do filme, né? Parecia que alguém que estava por trás usava a mesma metodologia que foi feita para reviver mortos, né? E aqui é uma série também muito bacana, que reúne vários monstros, né? Só um minuto. Penny Dreadful, né? E aqui é o Victor Frankenstein, quando ele está construindo a sua criatura, né? Uma série que eu gosto muito, essa. Aqui também fotos do Arquivo X, Barnaba Collins, aí são séries de TV, uma ou outra revisitando o clássico da Mary Shelley.
Aqui tem o mordomo da família Adams, a série de TV, também claramente inspirado na criatura também, de Frankenstein. Aqui Abbott e Costello encontra Frankenstein, né? Outro filme também da série Encontra o Assassino, com Boris Karloff. Foram vários filmes assim, e teve o Encontro Frankenstein. Aqui imagens dos monstros, né? Série de TV da década de 60, que o Herman Monstro é o personagem do pai, totalmente inspirado também no monstro lá do Boris Karloff. E aqui o jovem Frankenstein, né? Martin Feldman e o Gene Wilder, né? Filme fantástico, isso é uma obra-prima. Aqui imagem dupla, folha dupla, né? Do Martin Feldman com o Igor. Sequência que ele troca o cérebro lá normal para o anormal. Aqui imagens do filme Rock Horror Picture Show, que é um filme cultuadíssimo, assim, ele fazia parte daquelas sessões à meia-noite, e aqui até a criatura de Frankenstein, né? E o filme fez sucesso pra caramba, o público era fiel ao filme, eles reviam sempre lá em Nova York, no cinema, ficou anos em cartaz, eles iam maquiados, eles iam com a roupa dos personagens e cantavam lá e dançavam junto com as músicas do filme, iam até pra tela lá, né? Era uma coisa assim que foi até revelado, isso é uma cena assim, aconteceu, foi mostrado no filme Fama, né? O filme do Alan Parker. Tem uma sequência que mostra isso. Aqui o monstro se tornou um sex symbol, né? E aqui Frankenstein era mulher, que é um clássico da Hammer, que até a atriz era uma playmate da Playboy, né? Uma modelo lindíssima. Aqui o cartaz do Carne para Frankenstein, um filme do Paul Morrissey, produzido pelo Andy Arrow, o artista pop, né? E esse filme é bem legal, com o Udo Kier, né? O ator que faz o Victor Frankenstein. E aqui mais imagens, né, do Família Monstro. E esse capítulo aqui é como o mito do Frankenstein foi adaptado também para os quadrinhos, né? Ele inspirou muito o Tim Burton, né, que era apaixonado por essa arte gótica, né, expressionista, esses filmes da Universal, e influenciou muito a estética dos filmes dele. Aqui um desenho animado, Frankenstein Júnior, né, que é da minha época, eu assistia quando criança, assim, adolescente, assim, no início da década de 70, né, final da década de 60, eu adorava. Aqui é um filme que eu adoro também, a Festa do Monstro Maluco, eu tenho até o filme Blu-ray e tenho também os bonecos também. Inclusive eu tenho aqui uma figura do filme A Festa do Monstro Maluco, que lembra muito a figura do Boris Karloff, que foi até fez a voz, ele dublou esse personagem, né? Aqui como cientista lá do filme, né? E aqui outros bonecos também, como um zumbi, aqui a base do boneco do Boris Karloff. Uma figura também que lembra muito Peter Lorre e o Drácula, né? Eu tenho aqui atrás o Blu-ray. Aqui são os monstros, inclusive Frankenstein, que apareciam muito nos desenhos do Scooby-Doo, né? Desenho clássico também da década de 70 de animação. Aqui até sucrilhos também da década de 60, que vendiam muito, né? Inspirado do Frankenstein, Frank Berry, né? De morango, e o Chocola, né? Que era de chocolate. Aqui o filme do Tim Burton, né? Frank Winnie, ele fez os primeiros filmes dele, um curta, né? Depois ele fez um filme de animação. Aqui essas bonecas fazem muito sucesso, né? Tipo uma Barbie de terror, né? E tem vários personagens aqui, Frankenstein, lobisomem e vampira, né? E essa aqui até é do Frankenstein. E aqui o Estranho Mundo de Jack, o cientista maluco, inspirado também no cientista do monstro do Frankenstein. Aqui A Noiva Cadáver, outro filme produzido também, um filme de massinha do Tim Burton, que a personagem também revive dos mortos, né? Ela volta no mundo dos mortos.
Também esse filme também claramente inspirado também no Frankenstein, que é um boneco criado com várias peças, né? Tipo uma mistura de Pinóquio com Frankenstein. Mas no final, no lugar das mãos, quando eu li o cientista interpretado pelo Vincent Price, ele morre, ele não consegue substituir essas tesouras assim que ficavam no lugar das mãos, né? Aqui, Frankenweenie, o filme 3D, animação 3D, né? Sobre, também inspirado, né? Só que no lugar da criatura é um cachorrinho. Inclusive tem até a noiva de Frankenstein versão cachorro, né? Aqui, Frankenweenie, né? Uma beleza de filme também. Aqui o The Monster Squad, né? Um filme que reúne vários monstros, eram adolescentes que encontram os monstros, né, da Universal vivendo. Um filme da década de 90, início da década de 90, ou final da década de 80. É bem legal o filme. Um selo de Frankenstein, revista Mad, brincando com a figura de Frankenstein. Bonequinhos da Lego também de Frankenstein. Aqui acho que é Frankenstein da McFarlane, parece, uma fábrica aí de bonecos. Um joguinho da Atari, né? Também fez muito sucesso na época. Aqui outros games, né? Revistas em quadrinhos também. Outra revista, uma capa de revista quadrinho também, uma adaptação de Frankenstein. Aqui Frankenstein Unbound, um filme do Roger Corman, que é bem legal o filme, gosto muito desse filme. Capa do disco Monster Mash, né? Que fez muito sucesso pelo Bob Pickett, na década de 50, né? Aqui outro quadrinho. Aqui um filme B da década de 50. Eu era um adolescente Frankenstein, né? Esse filme é legal até. Aqui uma foto bem interessante também da vampira. Go Away. É bem engraçado, na porta de entrada de vai embora. São os posters, né? O que vem aqui né? De colecionável, assim, né? Vamos ver o que tem. Aí temos aqui um pôster, né? Tamanho grande, assim, da noiva de Frankenstein. Muito legal. Aqui um capítulo aqui, né? Da Mary Shelley, do romance, com a letra, né? Produzindo um capítulo original, né? Manuscrito. Aqui temos talvez um outro pôster. Sim, um belo pôster aqui do Frankenstein, do primeiro filme. Lindíssimo pôster. Aqui um mini pôster do Boris Karloff. E aqui um pôster da peça Frankenstein, adaptação, né? Fate of Frankenstein, o destino de Frankenstein, né? Então, de 1827. Bom, aqui eu tenho até um quadro com o rosto de Frankenstein aqui na parede, aqui com outros quadros. Aqui o Vincent Price. Tem aqui outros também, que é o James Bond. Aqui também tem um belo livro também, acho que é do John Landis, né? Monsters in the Movies, né? Esse livro é fantástico. 100 anos de pesadelo cinematográfico. Já até do lobisomem, do filme dele lá, no Lobisomem Americano em Londres, que é uma obra-prima também. Aqui eu tenho uma imagem curiosa de vários monstros segurando donzelas, né? Uma galeria, assim, uma montagem com vários. E aí no livro tem, claro, não poderia faltar Frankenstein, um monstro, né? Com várias fotos, assim, de diversos, tem inclusive o Robert De Niro, né? Jerry Wilder, Christopher Lee, Peter Cushing, até o Frankenstein de Edison, né? Aqui Basil Rathbone. Aqui Frankenstein criou a mulher, Peter Cushing. Um capítulo dedicado aos cientistas malucos, né?
E dentre eles, o principal, né, do primeiro livro de ficção científica e terror, a novela Frankenstein. Bom, aqui eu tenho um livro só sobre o João Frankenstein, o filme do Mel Brooks, né? É bem legal esse livro aqui, que eu adoro o filme, para mim é uma das melhores adaptações, até A Noiva de Frankenstein e esse, são os dois melhores filmes de Frankenstein. Capa muito legal, imita assim, tem um papel em alto relevo, né, como se fosse em 3D, muito legal. Aqui é uma foto até do Mel Brooks novinho, né, acho que foi quando ele assistiu o Frankenstein a primeira vez, e ficou apavorado, impressionado, ele ficou enlouquecido e se tornou assim, uma obsessão para ele. Porque nesse filme, o filho de Frankenstein, o João Frankenstein, era um professor de medicina em Nova York e depois ele segue até Odessa, assim, vai lá para o leste europeu, porque herdou, né, a casa do avô dele, o Victor Frankenstein. É bem legal, assim, tem imagens de bastidores aqui, Mel Brooks e Gene Wilder, né, lendo o roteiro, o ator Peter Boyle, né, que ficou excelente no papel da criatura, e Gene Wilder também, excelente, muito cômico nesse filme. É uma comédia fantástica aqui, ele, Mel Brooks com Martin Field, uma sequência que ele vai escolher o cérebro, né, aqui outra imagem, né, aqui a atriz Terry Garr, né, com Gene Wilder, Mel Brooks, Martin Fieldman, apresentando a personagem Inga. Aqui os cenários são incríveis, ele reproduziu mesmo todo o ambiente assim dos filmes antigos, esses filmes clássicos da Universal. Tem a participação do ator Gene Hackman, né, que estava no início da carreira, ele acho que não, já tinha feito já até o filme que ele ganhou o Oscar, né, e no papel do velho cego. Aqui a personagem Frau Brucher, que é muito curioso, é interpretado pela Cloris Leachman, né? Que é quando é pronunciado o nome dela, os cavalos relincham e acontecem trovoadas também. É a coisa mais estranha durante o filme, sempre acontece isso. I am Frau Blucher. Blucher! Ela também, parece que o Mel Brooks inspirou na atriz Judith Anderson, né? Que era uma governanta meio sinistra, assim, do filme Rebecca, né? Parece que foi fonte de inspiração para criar essa personagem, a Frau Blucher. Aqui a atriz Madeleine Kahn, muito cômica, muito engraçada ela no papel que faz a noiva de Frankenstein. Aqui, aquela cabeleira toda, aquela mecha de cabelo branco, né? Que é icônico. Mel Brooks ele conseguiu todo esse equipamento assim da sequência assim da criação do monstro, né, com um colecionador, talvez o próprio Jay Ackerman, né, que é um grande colecionador de Hollywood dessas memórias mobílias aí dos estúdios, né. Aqui são os mesmos equipamentos que foram usados nos filmes, né. Até o criador Kenneth Strickfaden, que ele que criou o laboratório, né? Parece que ele ajudou, foi consultor. Aqui a contracapa, né? Fotos assim dos personagens. Realmente um filme inesquecível, né? Eu tinha até a trilha sonora em vinil, mas eu negociei com outro colecionador, uma pena. Aqui temos um outro livro também que é bem legal, o Frankenstein do Mary Shelley, romance, mas com anotações, assim, com comentários. Tem até a introdução do Guilherme Del Toro, né? E outros especialistas também dando notas. Aqui a capa em alto relevo, uma figura do Frankenstein. A introdução de Guilherme Del Toro. E é bem legal, assim, né? Tem aqui Mary Shelley, P.C. Shelley, algumas imagens da época, né? Os pais até aqui o romance O Monge, né?
que talvez iniciou o romance gótico, né, no final do século XVIII, né, Castelo de Otranto, esses romances todos que começaram né, tanto na Alemanha como na Inglaterra, né, foram os primeiros romances góticos, né, e o mais popular, dos mais populares, é o do Frankenstein, e manuscrito também da Mary Shelley, tem vários manuscritos aqui do livro com anotações. Então tem vários comentários, assim, ricamente ilustrado. Aqui, filho do Lord Byron, né, que morreu, Alegre. Várias informações aqui, a casa onde teve a famosa reunião, né, a Vila Diodati, e aqui Alegre, filho do Byron, né? Que causou assim esse lado mórbido, assim, essa tristeza da vida, né? A morte tão presente. É um livro riquissimamente ilustrado e comentado. É bem legal. Tem tudo aqui sobre Frankenstein. Vale a pena assim, ter essa edição. É bem interessante. Eu tenho também dessa série um do Lovecraft, um do Poe, um também do romance Drácula. Todos muito legais. É um livro imenso, assim, né? Pesado, né? Grande. Que lindo livro. Peça fundamental aqui da minha coleção de Frankenstein. E aqui por último, um quadrinho também de Frankenstein, Mary Shelley, né? Uma adaptação. Eu tenho outros também, mas né? Esse é bem legal. Interessante.